Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor e um bom dia a todos. Mais uma vez estamos nos estúdios da Rádio Nazareno para mais um programa, o programa O Momento da Palavra. O programa O Momento da Palavra vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 9. Cada dia da semana nós temos um apresentador, um pastor, que está aqui falando da Palavra de Deus. Na sexta-feira ficaram a nosso cargo, eu sou o pastor José Costa, pastor do governador Fragélio, e apresento o programa na sexta-feira nesse horário. Bem-vindo a você, muito obrigado pela tua audiência, e conosco já está aqui nos estúdios da Rádio Nazareno, o evangelista Wesley, que é um parceiro já do programa, e o Josimar ali na coordenação da audiência. A paz do Senhor, irmão Wesley. Paz do Senhor, pastor Gisela, paz do Senhor, irmão Josemar, paz do Senhor, ouvintes da Rádio Nazareno. Graças a Deus que aqui estamos mais uma vez para participarmos deste programa tão abençoado, que tem sido um canal de bênção também para aqueles que têm ouvido a programação, como costumeiramente ouvimos aí do pessoal, né? Eu tenho ouvido o programa, tem sido uma bênção. Então, sim, o pessoal tem dado feedback aí, né? Exatamente. Ainda bem que estão gostando. E nas sextas-feiras estamos falando da escatologia, o estudo dos acontecimentos dos últimos dias. Começamos falando no programa passado sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo. Cristo deixou para os discípulos os sinais, para que eles ficassem em observação quanto a esses sinais, porque quando começassem a cumprir esses sinais, significaria que estava próximo à volta de Cristo. Então, falamos sobre isso, falamos de alguns sinais no programa passado. E hoje nós queremos falar do arrebatamento propriamente dito, né, irmãos? Exato, o arrebatamento da igreja. E para a gente começar a falar desse assunto, qual o texto você escolheu para a leitura? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Então faça a leitura desse texto aí, depois nós vamos começar a falar sobre o arrebatamento da igreja. Pois bem, então meus irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Maravilha. Então Paulo está falando aí do arrebatamento, né, Márcio? Exatamente, ele fala acerca dos que já dormem. Ao que tudo indica, o texto, os irmãos de Tessalônica estavam tendo algum problema com relação aos que morreram, né? Sim. E essa separação ali, carnal, né, para os que já tinham partido para a glória, estava causando uma série de confusão ali. No entanto, o apóstolo Paulo escreve, principalmente esse trecho, para consolar esses irmãos, e para que eles utilizassem dessa palavra também para consolar a outros, né? Acerca daqueles que já haviam partido, que já haviam dormido no Senhor. E a palavra que dormir, os que já dormem, é os que já morreram de fato e de verdade. E aí então ele diz que quando na ocasião do arrebatamento, esses mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, né? Transformados e arrebatados, e encontraremos o Senhor nos ares. Então, o apóstolo escreve essa carta no teor de consolar os irmãos, tanto com o arrebatamento da igreja, tanto com relação àqueles que estão no estado intermediário, né? Que já morreram em Cristo. E aí Paulo, então, diz que essa promessa
da vinda do Senhor, do arrebatamento da igreja, ela contemplará todos, tanto os que dormiram em Cristo, os que já estão mortos, quanto os que ficaram vivos, né? E aqui então nós extraímos, né, para falar acerca do arrebatamento da igreja, dando sequência aí ao que a gente já vem falando, né, as 2 sextas-feiras, com relação à escatologia. O arrebatamento da igreja é o fato desencadeador dos outros acontecimentos, né? Nós entendemos, através da nossa teologia, que o arrebatamento da igreja, ele vai ser um arrebatamento secreto, a priori, né? Porque ele acontecerá nesse primeiro momento apenas para os salvos, apenas para a igreja, abrangendo aí aqueles que morreram em Cristo também. E aí então nós, nessa condição, encontraremos o Senhor nos ares, e aí isso vai desencadear os outros acontecimentos, tais como a tribulação e aquilo que acontecerá ali nos céus com a igreja, participando do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, enquanto isso aqui está acontecendo, a grande tribulação. Nosso foco hoje é o arrebatamento, então a gente pretende aí trazer pormenores de como isso vai se dar aí nesse período, pastor. Sim, porque o Paulo ele fala aí algumas questões aí, né? Em Tessalonicenses 4,16, como você disse, ele aborda a questão da morte dos irmãos. Alguns irmãos estavam preocupados quanto aos que morreram. Então ele dá a explicação quanto aos que morreram em Cristo. Da mesma forma para os coríntios. No capítulo 15, os irmãos de Corinto estavam preocupados com aquelas pessoas que haviam morrido, né, em Cristo. E alguns diziam que os que haviam morrido já tinham se perdido, ou que não haveria vida após a morte, né? Então Paulo começa a fazer uma defesa da ressurreição, 1 Coríntios, para que os irmãos tenham entendimento do que é a vida após a morte. Então, depois dessas explicações, porque os irmãos estavam sendo confrontados com os saduceus, que não criam na ressurreição, né, de mortos. E os saduceus traziam dúvidas para os irmãos. Então, Paulo escreve a carta, principalmente no capítulo 15, explicando uma série de dúvidas colocadas pelos saduceus em relação à ressurreição. Mas em seguida ele fala do arrebatamento. Exato. Ele começa dizendo, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Dormir no sentido de morrer, esse é o significado da palavra. Como também em 1 Tessalonicenses, dormir aí tem o significado de morrer. Nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Aí Paulo dá uma explicação de como será o arrebatamento. Ele fala, no momento, num piscar de olhos. Esse momento traduzido é a menor fração dividida. Você pega o átomo, isso vai dividindo uma molécula, o átomo ele vai dividindo até não conseguir mais dividir, menor divisão. Então, e Paulo também traz uma outra figura de linguagem. Tem uma tradução que foi traduzida do grego, dizendo assim, não abrir e fechar de olhos. Mas essa tradução ela não é muito fiel ao texto, ou vamos dizer assim, não é muito adequada para o entendimento daquilo que Paulo quer dizer, porque você pode abrir e demorar a fechar. Ou fechar os olhos e demorar a abrir. Agora, o sentido é não piscar, porque o piscar de olhos ele é muito rápido, né? É questão de segundos, frações de segundos. Então, o piscar de olhos ele evita uma poeira, um grão, qualquer coisa que vai entrar nos olhos, né? E Paulo está trazendo essa figura de linguagem, que o arrebatamento é num piscar de olhos. Isso. Traz a ideia de um rapto, né? De um rapto, exatamente. Que é rápido e arrebatador, né? E até quem questione, né? Porque a palavra arrebatamento não aparece na Bíblia. Aqui Paulo fala seremos arrebatados, mas a palavra arrebatamento a rigor, ela não aparece. No entanto, não é porque ela não aparece que não seja uma doutrina bíblica, né? Sim, da qual a gente pode, aí, através de muitos textos sagrados, inclusive, extrair a doutrina. Sim, a gente percebe que tem alguns termos importantíssimos, né? Na própria teologia cristã que não aparece na Bíblia, tal como trindade. Embora não apareça a palavra trindade na Bíblia, todavia a doutrina da trindade ela está explícita no texto sagrado. A Bíblia, por exemplo, não fala, não tem a palavra onisciente, atribuindo isso a Deus. No entanto, a gente sabe que Deus
é onisciente. Então, a palavra arrebatamento, muito embora ela ali não apareça, porém é uma doutrina que as Sagradas Escrituras, elas assim nos deixa claro. E a questão do arrebatamento, como bem o senhor frisou aí, a gente parte do entendimento, seguindo a nossa própria linha teológica, que primeiro nós teremos um arrebatamento secreto, né? Sim. Que esse arrebatamento secreto, ele é para a igreja, né? Para a igreja. A gente fala acerca da segunda vinda de Cristo, e aí a gente entende que essa segunda vinda, ela se dará pelo menos em duas partes, né? Que é a primeira, que ele vem para a igreja e ele arrebata a igreja, e aí nós encontraremos com o Senhor nos ares, e aí, enfim, estaremos no lugar onde a gente participará de dois grandes eventos, pelo menos, que é as bodas do Cordeiro e também o tribunal de Cristo. E esse rapto, esse arrebatamento secreto, ele não será para que os olhos vejam, né? Esse primeiro momento. Vai ter um momento em que todo olho verá. O que a gente entende que isso aí já será na segunda vinda, quando inclusive a igreja virá com ele neste momento. Então, a ideia do arrebatamento, nesse primeiro momento, que é um rapto, e também é um arrebatamento secreto, que ele vem para os salvos, é um arrebatamento onde nós encontraremos com o Senhor nos ares, e isso acontecerá de forma muito rápida. Como o Senhor disse, no momento, no piscar de olhos, né? E aí a gente pode aqui, por exemplo, imaginar, né, como isso será. Há quem diga que quando isso acontecer, as roupas ficarão aqui. Aquela série Deixados para Trás. A série Deixados para Trás. Deixar a roupinha dobrada em cima do sapato, né? E muito embora a série Deixados para Trás, ela é de um livro, né? Que inclusive tem gente que pensa que o Tim LaHaye, né, é só um ficcionista, mas ele também era um teólogo. Mas aí tudo que envolve a indústria cinematográfica tem que trazer algumas emoções. Tem que trazer as emoções. Mas nós seremos arrebatados e transformados a ponto de ser algo tão inusitado e jamais visto, que haverá um desaparecimento, né, conforme a gente pode aí atestar de acordo com algumas páginas das Escrituras. Sim, mas o importante é que esse arrebatamento para nós, ele acontece, é o fato desencadeador, e cremos que está às portas. Sim, cremos que está às portas. O apóstolo Paulo, ele diz, né, no piscar de olhos, no momento, seremos arrebatados. A palavra arrebatar, ela significa rapto, o raptare, no latim é raptare, né? Significa arrancar com força, né? Então, esse arrancar com força é uma coisa rápida. Depois a gente vai fazer um paralelo entre o que a Bíblia chama de arrebatamento e a volta gloriosa. Na escatologia bíblica difere, né? O arrebatamento da volta gloriosa. O arrebatamento, ele é secreto, como você disse, ele vem para a igreja. A gente percebe pelo texto da Bíblia, quando Paulo diz em Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor, o mesmo que ele está se referindo aí, é o mesmo que veio e morreu na cruz. Então, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo estarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Então, por isso que esse arrebatamento, ou rapto, ele é rápido, é com força e é secreto. E é para a igreja. É secreto. Já na volta gloriosa de Cristo, depois da grande tribulação, e depois da igreja ter passado pelo tribunal de Cristo, pelas bodas do Cordeiro, o texto fala que todo olho o verá. Então há uma diferença aí, sim. A gente vai fazer esse paralelo depois, a gente vai focar mais no arrebatamento da igreja, né? Essa questão do rapto. E por que Paulo diz assim, eis aqui vos digo um mistério? Ele começa a descrever que dentro desse piscar de olhos, ele diz que os mortos ressuscitarão, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Ressuscitar é tomar o corpo de volta. Todos os mortos tomarão seus corpos, que morreram no mar, a água dará os seus corpos, que morreram no fogo, eles darão os seus corpos. Onde estiver os corpos de quem morreu com Cristo, eles tomarão esses corpos e juntamente com os vivos. Paulo diz que convém que isto, que é corruptível, ele está falando do corpo,
corpo se corrompe, o corpo envelhece, as células, a lei da entropia, vai envelhecendo. Isso que se corrompe se tornará incorruptível. Isto que é mortal se tornará, isso que é mortal será revestido da imortalidade. Falando do corpo. Então, tudo nessa fração de segundo, seu corpo é transformado, os mortos tomarão seus corpos, serão transformados e subiremos juntamente com Cristo a encontrar o Senhor nos ares. Eis uma diferença aí do arrebatamento para a volta de Cristo. No arrebatamento nós encontraremos o Senhor nos ares. Na volta de Cristo nós viremos com Ele, porque fala que os santos anjos, a igreja virá com Ele. Depois a gente vai trazer essas explicações em detalhes aí da diferença do arrebatamento para a volta gloriosa. E é impressionante que como vai ser num piscar de olhos e mesmo assim vai ter um fato que é primeiro do que o outro, né? Por exemplo, os mortos ressuscitarão primeiro. Sim. E depois nós seremos transformados aí, tudo nessa fração de segundo. Isso não significa que os mortos chegarão primeiro ao encontro de Jesus. Eu já vi alguém dizendo isso. Que os mortos terão os privilégios de encontrar Jesus primeiro do que nós, porque eles sofreram mais, foram os mártires, né? A igreja do primeiro século, segundo, terceiro século sofreram, então eles terão os privilégios. Não, o texto não está dizendo isso, está dizendo que os mortos ressuscitarão primeiro do quê? Primeiro do que a nossa transformação. Eles tomarão seus corpos, serão transformados, aí o texto vai dizer, e seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar o Senhor nos ares. Chegaremos juntos. Nessa fração de segundos acontece que eles são ressuscitados, né? E aí depois nós juntos, depois os que ficaram vivos serão transformados e encontraremos o Senhor nos ares. Tem até um versículo que fala assim, que de maneira nenhuma nós precederemos os que já dormem. Né? Tem que chegar junto lá. Exato, muito bem apontado. E é interessante, pastor, quando a gente observa isso, por exemplo, acerca dessas duas fases da vinda de Cristo, da sua segunda vinda. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, que os profetas profetizavam sobre a vinda de Cristo, do Messias, não se tinha um entendimento completo de como seria essa vinda. Tanto que quando ele veio, quando ele se manifestou, houve confusão até daqueles que criam, né? Porque imaginavam que eles já vinham para implantar tudo aquilo que estava dele profetizado lá no Antigo Testamento. E, por exemplo, Isaías, muito embora via um Cristo sofredor, como ele fala no capítulo 53, mas outros capítulos, como o 61, outros que falam acerca do reino que ele viria implantar. Então, tudo isso trouxe uma série de confusão. E o que foi necessário nessa linha? Fazer a sistematização para ver o que aconteceria dentro dos períodos ali propostos, né? Não de acordo com o entendimento daqueles que criam, mas do próprio Deus. E com relação à segunda vinda de Cristo, nós temos também, agora, através dos elementos bíblicos que temos, para fazer essa sistematização de como acontecerá esses fatos. Sabemos que há muitas visões e com relação a isso não tem nenhum problema, né? Mas a forma como cremos está pautada nas Sagradas Escrituras, que haverá esse arrebatamento secreto. Quando a gente fala de arrebatamento secreto, é porque nesse primeiro momento ele virá apenas para a igreja, ou seja, os salvos em Cristo. Sim. E isso não surgiu na cabeça como de uma menina de 15 anos, conforme alguns vão dizer aí no século XIX, né, ou de 18, se salvo engano, que aí então John Nelson Darby passou a sistematizar isso daí. Não. São elementos bíblicos que nós entendemos através das Sagradas Escrituras. Por exemplo, quando a gente lê Hebreus capítulo 9, versículo 28, a Bíblia ali diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Percebam que esse aparecerá aqui segunda vez, nesse primeiro momento, é para aqueles que esperam a salvação. O mundo não espera a salvação. O mundo não espera a salvação agora nesse primeiro momento. Quem está esperando isso e que tem ciência disso é a igreja. Portanto, então, nós cremos que esse arrebatamento, nesse primeiro momento, nessa primeira fase, ele contempla ali algo que é secreto, para então arrebatar a igreja em primeiro lugar.
Estamos de volta com a nossa programação, o programa O Momento da Palavra. Estamos com o irmão Wesley falando sobre o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja. E no bloco passado falamos de Paulo na sua carta aos Tessalonicenses, dizendo que o mesmo Senhor será do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo estarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Exato. Tem até uma pergunta aqui de um telespectador. Inclusive, quero mandar um alô aí para o irmão Mauro Benites. Deus em Cristo continue abençoando. Para o Wesley Canavarros também, que está na escuta da programação. E a pergunta é a seguinte: se essa ressurreição, ela será literal? Por exemplo, a terra dará os seus mortos mesmos, e será aquele corpo, o corpo daquele que morreu, que será ressuscitado? Então, a gente entende que sim, que inclusive quando fala do juízo, né, os mares darão os seus mortos, né, os ares, os mares, a terra dará os seus mortos, assim também, como ali haverá uma ressurreição literal, aqui também nós acreditamos que os corpos, que inclusive mesmo aqueles que já foram desgastados pelo tempo e pela terra, eles serão restaurados e, portanto, ressuscitados literalmente. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Então, tem um ponto da escatologia que fala sobre a ressurreição dos mortos, né? É um dos temas que vamos tratar aqui, sobre a ressurreição dos mortos. Mas respondendo ao nosso amigo, nosso irmão, com certeza esse é um arrebatamento literal. Os mortos estarão literalmente, assim como Cristo, ele tomou o seu corpo logo após a sua morte. No terceiro dia ele ressuscitou. O que é ressuscitar? É voltar a alma e o espírito ao corpo, com a matéria, e ambos estarem com vida, né? Animar, a alma está de volta ali. Então isso é ressuscitar. E Cristo, ele ressuscitou. E a Bíblia diz assim, que ele foi feito as primícias dos que dormem. Isto é, o primeiro a ressuscitar com o corpo imortal, um corpo transformado. Então, logo após ele, vem a sequência aí dos fatos, dos grupos que também ressuscitarão com um corpo imortal e com um corpo transformado. Vamos ter um programa para tratar sobre a ressurreição. Isso é tão que é representado nas escrituras como os túmulos, né? Dando os seus mortos, sendo abertos, né? Sim. Porque será uma forma em que o corpo mesmo dessa pessoa será transformado. Eu sei que nós sabemos, né, que há uma linha que pensa que será apenas simbólico, né, e que a pessoa ali aparecerá, mas assim em espírito, e se houver uma matéria será uma outra composição. Mas para nós, isso é literal, é o próprio corpo da pessoa que será transformado. E aí é que mora toda a nossa esperança e alegria, que está, inclusive, relacionada, como o senhor disse, pastor, com a ressurreição de Jesus, né? Sim. E ele como a primícia dentre os mortos, ou seja, que teve o seu corpo, aquele mesmo que foi flagelado, aquele mesmo corpo que foi maltratado, tanto que tinha sinais ainda, né? Vede, né? Pegue aqui no meu lado, na minha mão que foi furado. Veja que sou eu mesmo. Veja que sou eu mesmo, é aquele corpo ali que foi ressuscitado. E como ao texto que diz que nós seremos como ele e que ele é o primogênito dentre os mortos, portanto, aqueles que morreram em Cristo terão os seus próprios corpos transformados. Sim, terão seus próprios corpos transformados. Então, Cristo é o primeiro a ressuscitar com o corpo imortal, com o corpo transformado. Depois, os que morreram em Cristo. E quem não estiver morto, se Cristo vier por a nossa ocasião agora, nós que estaremos vivos seremos transformados, simplesmente transformados. Essa matéria será incorruptível, não se corrompe, não morre, as células não morrem, não envelhecem, e também será imortal. Não teremos mais a questão da morte se o arrebatamento for hoje. Agora, os que já morreram em Cristo, eles ressuscitarão, literalmente. É porque existem algumas interpretações do Antigo Testamento, né, ou do Apocalipse, aliás, que fala que uma delas é simbólica, outra é idealista ou preterista. Então, assim, alguns acham que tudo do Apocalipse já aconteceu, outros acham que tudo ali é símbolos, são figuras, não é nada da realidade. Mas a nossa linha de interpretação é a pentecostalista, dispensacionalista,
acreditamos que tem muita coisa que é simbólico no Apocalipse, mas também devemos entender que a Bíblia ela traz diversas figuras de linguagem. Tem as metáforas, tem as ironias, tem aquilo que é literal. A gente deve fazer, então, através da hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia, saber quais textos são simbólicos, quais textos estão sendo literal. Nesse caso, nós acreditamos que o arrebatamento é literal, a ressurreição dos mortos também é literal, porque os exemplos são isso, né? Algumas ressurreições que houveram antes de Cristo, como a de Lázaro, como o filho da viúva de Naim, mas é uma ressurreição temporal, porque as pessoas não ressuscitaram imortal e nem incorruptíveis, foram reintegradas às suas famílias, mas posteriormente eles morreram novamente. Agora, a de Cristo, ele está falando de uma ressurreição que não é temporal, mas atemporal, não tem tempo de vida, né? Eles entrarão na eternidade, o homem entrará na eternidade. Então, é uma ressurreição, por isso que Cristo é as primícias, porque alguém pode dizer, como Cristo pode ser o primeiro a ressuscitar, se houveram outras ressurreições antes dele? Mas as ressurreições antes de Cristo, anteriores a ele, foram ressurreições temporárias, que as pessoas ressuscitaram, mas morreram novamente. Agora, Cristo ressuscitou e não morreu mais. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão, como diz o texto aí, incorruptíveis e imortais. Inclusive, quando ele morreu, né, teve uma ressurreição ali que Mateus relata, no capítulo 27, né? Que os corpos de muitos santos, né, foram ressuscitados. Foram ressuscitados depois da ressurreição dele. Isso, depois da ressurreição, mas o Senhor Jesus é as primícias, né, desses que ressuscitarão, ou seja, já com o seu corpo glorificado. É interessante a gente observar também, pastor Gesiel, que quando a gente fala acerca dessa ressurreição, a gente precisa entrar ali, né, naquele estado intermediário dos mortos, muito embora a gente vai ter um ponto para falar só disso, mas como é um fato que envolve todo esse acontecimento, é interessante a gente observar que esses que morreram em Cristo, eles estão em um lugar que é diferente daqueles que morreram sem Cristo, né? Sim. Então, eles estão ali nesse estado intermediário. Como eu disse, a gente vai ter um tópico para falar só disso aí um pouco mais à frente, em outros programas, mas esses que estão na sepultura, que morreram em Cristo, e que os seus corpos estão sepultados e o seu espírito, a sua alma, está em algum outro lugar, né, que cremos nós que já seja um lugar que é um lugar de descanso, assim como que para aqueles que morreram sem Cristo, é um lugar já de tormentos, né? Já é uma antessala ali daquilo que eles terão que viver ali, conviver eternamente. Mas o ponto do nosso tema hoje é o arrebatamento da igreja. Então, voltando inclusive para esse ponto, nós percebemos que, como a gente falou no programa passado, que como é um arrebatamento e nós cremos na iminência desse arrebatamento, e aí quando a gente fala acerca de sinais para isso, pode soar um pouco diferente, né? Mas nós entendemos que para que o arrebatamento aconteça, não é necessário que mais nada venha a se cumprir, por exemplo, que possa impedir desse arrebatamento acontecer. Porque, inclusive, o Senhor Jesus Cristo disse, né, quando essas coisas começarem a acontecer, a redenção está próxima. Então, na verdade, isso pode acontecer a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser agora, como Paulo disse, né, no abrir e fechar de olhos, não, no piscar, né? No abrir e fechar de olhos não revela toda a revelação que tem para esse texto aí, que é numa fração de segundos. Sim. Ou seja, nós seremos arrebatados em uma fração de segundos, algo tão rápido, por isso que é chamado, inclusive, de um rapto. Um rapto. Ou Raptare seja, do latim. Raptare no latim. Ou seja, nós seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Nós estaremos lá com ele, encontraremos com ele, depois participaremos, né, dos outros eventos lá, e aí então voltaremos com ele novamente. Mas, quando a gente fala acerca de arrebatamento, é esse fato que vai desencadear todos os outros acontecimentos. Ou seja, ele é
uma promessa viva do Senhor, que para que aconteça não é necessário que tenha eventos sucessivos, né, para que então possamos dizer assim, agora não há mais nada que possa acontecer para que isso de fato se realize. Tanto que os apóstolos, os escritores sagrados, principalmente no Novo Testamento, eles esperavam Cristo no seu tempo, né? Sim, porque o arrebatamento é iminente, né? Ele é a qualquer hora. Então, por mais que Jesus Cristo falou assim, quando essas coisas começarem a acontecer, a vossa redenção está próxima. Naquele momento ali, os discípulos já achavam que iria acontecer naqueles dias. Por isso que Paulo diz assim, que de maneira alguma nós precederemos o que dorme. O Paulo escreve, né, tanto para a igreja de Corinto quanto para a igreja de Tessalônica, dizendo assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo estarão primeiro. Aí ele fala, depois nós, ele se inclui, que ele achava que seria arrebatado vivo, que não morreria. Não esperava a morte, esperava o arrebatamento. Pedro também ele fala disso, que na sua primeira carta, que o dia do Senhor já está próximo e os elementos ardentes se desfarão. E ele se inclui também na questão do arrebatamento. Que Cristo arrebataria a igreja e eles encontrariam com o Senhor. Então, a ideia do arrebatamento iminente, ela vem desde o primeiro século. Os discípulos esperavam Jesus naqueles dias. E, posteriormente, a igreja passou a pregar também o arrebatamento em breve. Quando foi por ocasião do século XVIII, século XIX, os pioneiros da Assembleia de Deus também pregavam o arrebatamento iminente. De tal forma que a mensagem, o quadriênio do Evangelho, era Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batismo do Espírito Santo e em breve voltará. Exato. E houve um período até que a igreja, os líderes no século XIX, na virada ali do século, mas até o século XIX, no finalzinho dele, a liderança pentecostal dizia assim, para que você vai estudar, perder tempo, se Cristo está voltando? Aproveita e vai evangelizar, ganhar alma, orar, consagrar, porque Cristo está voltando. E muitas pessoas foram desestimuladas a estudarem, a empreenderem, porque Cristo estava voltando. Sim. Hoje em dia a gente já tem um entendimento mais maduro sobre isso, que você pode empreender, estudar, enquanto aguarda a volta de Cristo, entendeu? Eu tenho um cunhado que tem uma propriedade rural, desde o início da sua fé, e ele dizia que não ia nem plantar pé de coco, porque não ia dar de colher. Jesus estava voltando. E essa questão da iminência do arrebatamento, ela é tão viva nas Escrituras, que os cristãos lá do primeiro século, eles já desanimavam, falando, está demorando, né? Cadê o que é daquela promessa? Sua vida? Tanto que Pedro escreve, né, dizendo que ele não tarda, antes é longânimo, né, para com alguns. Mas a iminência e o arrebatamento, para eles, aconteceria ali naquele tempo, naquele momento. Exato. Paulo disse, né, a nossa redenção está agora mais próxima do que quando nós aceitamos a fé. Então, esse é um sentimento que tem que haver em todos nós, os cristãos, com relação ao arrebatamento. Paulo, por exemplo, diz, né, daqueles que amam a sua vinda, né? Sim. Lá no primeiro século, Paulo já estava escrevendo, dizendo Maranata, que é hora vem, Senhor Jesus. Então, o arrebatamento é iminente, o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. E nós ansiamos, né, por esse tempo, não como um sentimento de fuga, né? Porque tem gente que almeja pelo arrebatamento apenas para fugir, né, do tempo presente, como se isso fosse insuportável e que Cristo não pudesse nos dar graça para viver o que a gente está vivendo, principalmente no nosso século. Não é um sentimento de fuga, mas é um amor mesmo à sua vinda, que é para estar com Ele. Como Paulo disse, né? Para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho, né? Ali não há nenhum sentimento de fuga, né? De querer fugir daquilo que pode acontecer aqui na Terra, mas é algo que nós ansiamos, porque nós amamos a sua vinda, para que então estejamos com o Senhor em cumprimento daquela promessa, né? Que Ele nos fez, principalmente lá em João capítulo 16. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então,
É isso que nós almejamos, é essa a nossa esperança, de estar com o Senhor. E sempre os discípulos, eles ficavam observando os sinais, como os sinais da volta de Cristo. A gente vê Paulo dizendo assim, e até João dizendo, muito anticristo tem feito entre nós, muitos falsos profetas têm feito entre nós, como um dos sinais da volta de Cristo. Que Cristo apontou como sinal da sua volta falsos mestres, falsos profetas. E já Paulo e João já diziam naquela época que muitos falsos mestres, falsos cristos, e falsos profetas já haviam se levantado, como prova da volta de Cristo. E hoje nós devemos também olhar para esses sinais, porque os sinais que antecedem a volta de Cristo, eles também estão cumpridos. E nós devemos ter essa mesma sensação de que seremos arrebatados vivos. Quando Paulo escreve para Timóteo, dizendo assim que nos últimos dias surgirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, sem afeto natural, irreconciliáveis, iracundos. Parece que ele está olhando o cenário da atualidade e está dizendo, olha para o cenário atual e vejam a volta de Cristo que está próximo nesse momento. Então, a nossa obrigação como igreja é olhar para o cenário político, o cenário econômico, o cenário social, o cenário religioso, e ver que esses sinais, há sinais na história, há sinais na economia, há sinais na política, que mostram que Cristo está breve, né? Então, que as coisas estão encaminhando. As coisas estão encaminhando, a gente sabe disso. Quando nós estudamos sobre o anticristo, a plataforma que precisa projetar ele está sendo montada. Quando você vê um palco sendo montado, você diz, logo será um show, dentro de poucas horas. Então, quando você vê a plataforma do anticristo sendo montada, no cenário político, no cenário religioso, no cenário econômico, no cenário social, segundo a Bíblia, é um dos sinais da volta de Cristo. Então, o que nós devemos fazer? Se preparar, estar atento para esses sinais, estarmos preparados para a volta de Cristo, que será a qualquer momento. Exato. E a plataforma está sendo montada, né? Os sinais indicam isso, que as coisas estão encaminhando. As Escrituras nos deixou isso muito bem claro, e isso não é para nos desesperar, é para que tenhamos esperança, né? Que estaremos com Cristo. Cristo está às portas, ele virá arrebatar a sua igreja e nós estaremos com o Senhor. A promessa do arrebatamento é a promessa que deve estar sempre viva em nosso coração. Jamais devemos nos esquecer disso. Por quê? Paulo, quando vai tratar acerca da ressurreição, que ele está falando inclusive acerca do materialismo, né? Muito embora isso não era um termo muito bem definido no seu tempo, mas é porque nós como cristãos corremos o risco de sermos cristãos e vivermos como se a vida fosse somente o aqui e o agora, e buscamos todas as coisas apenas para esse tempo presente, né? E Paulo vai dizer que se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não tem nada melhor para o cristão do que estar com o seu coração e o seu pensamento naquilo que é eterno, e não simplesmente naquilo que é passageiro, naquilo que tudo aqui nessa terra pode nos fazer perder, né? Quando ele fala acerca do tesouro aqui na terra, o Senhor Jesus, por exemplo, ladrões minam e roubam, a ferrugem consome e corrói, mas quando nós ajuntamos tesouro no céu, ali ninguém pode nos roubar ou nos tirar. Então, todo o nosso pensamento, e a gente fala isso na medida em que nós queremos dizer, no próprio investimento daquilo que você pensa, aquilo que ocupa o seu pensamento, deve ser nas coisas eternas, que começará com o arrebatamento da igreja. Se morrermos antes, morreremos com Cristo, em Cristo estaremos. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, quando o nosso coração está nas coisas eternas, nós não nos desesperamos pelo que vem acontecendo no mundo, né? Nós não nos desesperamos por aquilo que o homem pode fazer. Não temeremos o que nos podem fazer o homem, porque nós sabemos que nós estamos sob a direção do próprio Deus, do próprio Cristo, que é o regente de toda a história.